Vamos dar sequência à nossa série de devocionais em Miqueias. Portanto, eu peço que você abra em Miqueias, capítulo 1. Veremos os versículos de 10 a 16. Miqueias, capítulo 1, de 10 a 16. Assim diz a palavra de Deus. Não anuncieis em Gate, nem choreis, revolvei-vos no pó, em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zaanã não pode sair. O pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio. Pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os corcéis ao carro, ó moradora de Laquis. Fosse o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Portanto, darás presentes de despedida a Moresete e Gate, e as casas de Axibe serão para engano dos reis de Israel. Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressa. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te, por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Até aqui, meus irmãos, a palavra do nosso Deus. Na nossa cultura, nós não damos grande importância aos nomes. Normalmente, quando você vai escolher o nome do filho, de uma filha, você escolhe um nome que está ou na moda, ou que você acha bonito, ou que você olha para a cara do bebê e pensa, esse bebê tem cara desse nome aqui, e nós escolhemos o nome, e nós normalmente não pensamos no significado dos nomes. É raro ver pessoas que procuram, antes de tudo, saber o significado do nome, antes de dar o nome a seu filho ou qualquer outra coisa. Os nomes normalmente não têm tanta importância na nossa cultura. Contudo, na cultura hebraica, na cultura do Oriente Próximo, da época em que foi escrito o Antigo Testamento, nomes eram de fundamental importância, porque eles revelavam parte da essência de uma pessoa, de um povo, de um local ou de um evento. Portanto, nomes eram extremamente importantes para eles. E aqui, nesse trecho que nós lemos, do versículo 10 ao 16, o profeta usa o nome de 10 cidades. Na verdade, ele vai falar de 11 cidades, mas uma delas não faz parte de Judá. E ele usa o nome dessas cidades para demonstrar aquilo que Deus irá fazer com o seu povo desobediente. Miqueias, o profeta, pega o nome dessas 10 cidades e, através do nome dessas 10 cidades, que ficavam todas numa mesma região, onde Deus traria o seu juízo, ele mostra aquilo que Deus está para fazer. Devemos lembrar que o profeta já anunciou o juízo sobre Samaria. Depois ele lamentou aquilo que aconteceria com Samaria e como Judá seguiria na mesma direção, nos mesmos passos de Samaria. Mas agora o profeta passa para o anúncio do juízo sobre Judá, seu próprio povo. Porque uma coisa é anunciar o juízo de Deus sobre os outros, sobre o povo, ainda que irmão, ainda que vizinho. Outra coisa é anunciar sobre o seu próprio povo. Mas Deus dá essa mensagem ao profeta, e que também Judá sofreria grandemente por causa dos seus pecados. O profeta faz isso, como eu falei já, anunciando através dos nomes de 10 cidades da região da Cefelá, usando um jogo de palavras com esses nomes. A Cefelá é uma região de colinas entre a costa mediterrânea e a cordilheira central de Judá, região sudoeste da capital. Uma região que foi utilizada como rota por Senaqueribe, o rei da Síria, quando ele foi até Jerusalém em 701 a.C. Foi exatamente por essa rota que ele passou. E foram essas cidades que ele destruiu. E o profeta está justamente anunciando isso que irá acontecer. Ele começa no versículo 10 dizendo, não anuncieis em Gate. Essa frase, não anuncieis em Gate, é, na verdade, uma frase, uma citação de um lamento de Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 20, Davi está lamentando sobre a morte de Saul e sobre a morte de Jonatas e dos filhos de Saul. E Davi, diz exatamente isso, não anuncieis em Gate. Não anuncieis nessa cidade. Gate, em hebraico, tem um som bastante semelhante
ao da palavra anuncieis também em hebraico. Aqui é um jogo de palavras, como eu disse. Gate, a palavra em hebraico, soa muito semelhante com a palavra em hebraico para anuncieis, para falar, para contar. Gate era uma cidade dos filisteus, fronteira com Judá, fazia fronteira com a nação de Judá. E isso não deveria ser anunciado para que os inimigos não se alegrem com a derrota de Israel, seja pela morte de Saul, seja pela derrocada de Judá diante da Assíria. Mas ele continua e diz: revolveis-vos no pó em Bet-Leafra. Bet-Leafra significa casa do pó. E eles, de acordo com o significado do seu nome, deveriam revolver no pó. E revolver no pó é um ato típico de alguém que está lamentando, de alguém que está de luto. Era muito comum quem estivesse de luto jogar pó sobre a cabeça. Isso é citado várias vezes nas Escrituras. Revolver no pó indica uma profunda lamentação, um profundo luto dessa cidade. No versículo 11 ele vai falar sobre Safir. Safir, esse nome, significa beleza ou agradável. Contudo, os moradores dessa cidade teriam de sair nus. Eles seriam levados em completa e vergonhosa nudez. Como aqueles que são levados para o cativeiro, eram levados nus. Uma experiência que não era nem bela, nem agradável, de acordo com o significado do nome. Depois ele cita Zanã, que significa sair. Mas o povo de Zanã, o povo da saída, não poderia sair por estar cercado pelo seu inimigo. Bet-Ezel, que ele também cita, significa casa de proteção. Mas o seu choro mostra que ela não é refúgio para o povo de Judá. No versículo 12, ele vai citar os moradores de Marote, que suspiram pelo bem. Mas veio o mal da parte do Senhor a Jerusalém. E se Jerusalém cair, toda Judá, portanto, cairá. Marote significa amarga, enquanto a palavra aqui traduzida por bem pode também significar doçura, dependendo do contexto. Mas ela recebeu, na realidade, um destino amargo. Ela esperava pela doçura, esperava pelo bem, mas de acordo com o seu nome, que significa amarga, ela recebeu um destino amargo, porque Deus mesmo trará esse juízo sobre ela. Nos mostrando, irmãos, que Deus é quem está agindo naquele acontecimento. É o próprio Senhor quem enviou os assírios. Eles não vieram por sua conta, não vieram por acaso, mas é Deus trazendo juízo sobre o seu povo. Versículo 13, ele vai falar sobre Laquis. Laquis, uma das cidades mais importantes e mais protegidas de Judá. E o Laquis, o seu nome, significa cidade dos cavalos, ou cidade da corrida. Mas a cidade dos cavalos, a cidade das corridas, deve subir nos seus carros de guerra, nas suas carruagens, mas não para guerrear, e sim para fugir dos seus inimigos. Laquis era uma cidade bastante rica. Ela ficava na rota entre o Egito e Jerusalém e toda aquela região. Era uma cidade bastante protegida, de muros muito largos, de grande força militar. Mas mesmo essa cidade, com todos os seus recursos, com todo o seu poder militar, com toda a sua proteção, com toda a sua riqueza, mesmo essa cidade cairá. E por que ela cairá? Porque ela foi a porta de entrada para o pecado de Israel em Judá. Ela foi o início do pecado de Israel em toda Judá. Como era uma cidade rica e influente, ela se esqueceu de Deus e voltou-se aos ídolos, conforme Jeroboão fez todo Israel pecar. E ela foi imitada pelo resto da população. Porque é sempre assim, né? Os mais ricos e influentes, eles exercem um poder de tal forma que outros os seguem nos seus passos e são imitados por outros. E como acontece hoje também, as pessoas se esquecem de Deus quando estão bem, quando têm recursos financeiros, quando têm influência, quando estão no auge, quando estão na fama, elas se esquecem de Deus, confiando mais nos seus recursos do que no Senhor. Mas essa cidade, tão rica, tão protegida, tão forte, cairá por terra. No versículo 14, o profeta cita mais algumas cidades. Ele fala, por exemplo, de Moresete e Gate, que é a própria cidade do profeta. O profeta era de Moresete, nós devemos lembrar lá no versículo 1. Ele era dessa cidade. Mas ele cita agora essa cidade, a sua cidade, como uma das cidades que serão arrasadas pelos assírios.
Moreshet Gat, a palavra, o nome Moreshet Gat em hebraico, soa bastante com a palavra que é noiva em hebraico. Então aqui um jogo de palavras. Era um costume dos pais, quando uma mulher, uma moça, filha, se casava e saía de casa, dele dar um dote, um presente para ela, quando ela fosse para a casa do seu marido. De maneira semelhante, Judá deve dar presentes aos moradores de Moreshet Gat, porque eles estão de saídas, mas não para um noivado, e sim para o cativeiro. Estão de saídas, estão de despedida, mas indo para o cativeiro. Depois ele cita Aquisibe. Aquisibe significa mentira, engano. Isso por conta de alguns riachos que haviam naquela região, que durante a época do calor secavam, e portanto eram de engano para quem esperava saciar a sua sede com esses riachos, porque eles secavam, apareciam na época do frio, mas secavam na época do calor. E assim como significa o nome dessa cidade, engano, mentira. Ela será um engano para os reis de Israel, os reis de Judá. Eles procurarão a sua ajuda, mas essa cidade nada poderá fazer para ajudá-los. No versículo 15 ele cita mais uma cidade, Maressa, cujo nome soa parecido em hebraico com a palavra para possuidor ou conquistador. Mas essa cidade, que soa como uma possuidora, como uma conquistadora, na realidade será conquistada por outros e possuída pelos assírios. O profeta termina de falar sobre as cidades e tudo mais, dizendo que a glória de Israel, que significam os poderosos, a liderança, a nobreza de Judá, aqueles que eram da alta estirpe, aqueles que eram parte da realeza, esses chegarão a Adulão, um lugar famoso, de uma famosa caverna. E novamente, como o profeta começou citando Davi, ele termina também citando a história de Davi. Como Davi ficou na caverna fugindo de Saul, humilhado, sinal de humilhação, de fraqueza, de perda de esperança, assim será com toda a Judá. E portanto o profeta, através do nome dessas cidades, mostra qual será o destino de Judá por causa dos seus pecados. É assim que ele termina no verso 16 dizendo: faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Assim, meus irmãos, todos os moradores de Judá são chamados a lamentar e chorar como de luto. Eles devem raspar a sua cabeça como o abutre, e aqui a Ara traduziu como águia, mas uma tradução mais provável e melhor é abutre para o termo que foi utilizado. Pensa num abutre que é careca, que não tem pelos, não tem penas em cima da sua cabeça. Assim deve ser eles, assim eles devem fazer consigo mesmo. Por quê? Porque esse também é um sinal de luto. Alguém que estava de luto naquela época era alguém que raspava a sua cabeça, alguém que estava demonstrando por isso a sua humilhação, a sua fraqueza, a sua tristeza. E assim devem fazer todos os moradores de Judá. Por quê? Porque os seus filhos de Judá, e aqui significam as cidades de Judá, o povo de Judá, todos eles serão levados para o cativeiro. Isso é tão certo que o profeta usa um recurso chamado de perfeito profético. Ele diz essas coisas como se elas já tivessem acontecido. Embora esteja traduzido aqui no futuro, e esse é o significado, isso vai acontecer ainda, o tempo que ele usa no texto hebraico é um perfeito que indica algo que já aconteceu. É tão certo que isso vai acontecer, que o profeta usa uma linguagem indicando como se isso já tivesse acontecido. E tudo isso realmente aconteceu. Nós sabemos que aconteceu. Em 701, Senaqueribe, rei da Síria, chegou a Jerusalém depois de passar por diversas cidades em toda a Cefelá, destruindo cidade por cidade. A arqueologia, inclusive, nos mostra que houve uma grande matança nessa região, nessa época. A arqueologia já demonstrou isso, que houve um dizimar da população, muitas pessoas morreram, ou muitas outras foram levadas para o cativeiro, e toda a região foi extremamente devastada. Inclusive, a arqueologia achou já o antigo palácio de Senaqueribe,
onde nele está descoberto lá os escritos da grande vitória desse rei contra as 46 cidades de Judá, com especial ênfase à conquista de Laquis, considerada como um dos maiores feitos desse rei. Ele conseguiu conquistar Laquis, uma cidade tão forte, tão protegida. E nesses escritos dizem que ele levou mais de 200 mil moradores de Judá para o cativeiro. E Jerusalém só não caiu, assim como todo o resto de Judá, só não caiu, porque Deus teve misericórdia do seu povo. Porque Deus ouviu a oração e viu o arrependimento do rei Ezequias, viu a humilhação do rei diante dele. E Deus teve misericórdia. E deu mais 100 anos para essa nação se arrepender. Mas eles não se arrependeram. E então Deus mandou a Babilônia. E a Babilônia levou todos para o cativeiro. E o que nós podemos aprender com tudo isso? O que tudo isso, os nomes dessas cidades, tudo isso tem a ver conosco, meus irmãos? O que tudo isso se aplica a mim e a você hoje? O que nós aprendemos com essa história? Eu gostaria de apontar 4 aspectos que nós podemos aprender. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que Deus é um Deus justo e um Deus santo. Deus, o nosso Deus, é um Deus santo, meus irmãos. É um Deus que não tolera o pecado. Tem muita gente brincando, muita gente tratando Deus como se Deus fosse um grande avô que passa a mão na cabeça dos netos, independente do que eles façam. Sabe, um avô bobão, babão, que deixa que os netos façam de tudo e não se importa a forma como eles agem e tudo mais. As pessoas dizem, Deus é amor. E de fato Ele é amor, extremamente amoroso. Ele é a definição de amor. Mas Ele também é um Deus santo. Ele também é um Deus justo. Um Deus que não pode tolerar o mal, não pode tolerar a maldade. Em segundo lugar, nós vemos aqui o poder destrutivo do pecado. Por que Judá, o próprio povo de Deus, passou por tudo isso? Por que eles enfrentaram todas essas tremendas calamidades para com eles? Por que isso aconteceu com essas cidades que eram parte das cidades do povo de Deus, a terra de Deus dada a eles, o povo da aliança? Por quê? Por causa do pecado. Esse é o poder do pecado. O poder de morte, poder de destruição, poder de aniquilação, poder de fazer com que as pessoas pareçam, achem que estão ganhando, que o pecado é prazeroso, que ele é um caminho bom, que é algo agradável, algo desejável, mas que no final, a única coisa que ele gera é a morte. A única coisa que o pecado gera é a destruição. É isso que o pecado faz na vida de quem é enredado por ele. Em terceiro lugar, nós aprendemos que todo mal receberá a justa punição da parte de Deus. E isso é grandioso, isso é algo bom. Nós não devemos dar graças a Deus por isso. Ao olhar para esse mundo e ver toda a maldade que há nele, todo o mal que está sendo cometido, todo o mal que está sendo feito. E sabemos que Deus punirá todo o pecado. Nada, nenhum mal, nenhuma iniquidade, nenhuma injustiça passará despercebido diante do Senhor. Mas Ele, no devido tempo, trará a punição a cada pecado. A lei da semeadura não falha, meus irmãos. A lei da semeadura que é ensinada nas Escrituras. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso também ele colherá. Mas isso também vale para aqueles que se chamam pelo nome de crentes. Isso também vale para aqueles que são chamados pelo nome de Cristo. Que dizem ser de Cristo, que dizem ser discípulos de Cristo, que dizem ser seguidores de Cristo. Mas cujas vidas não demonstram esse discipulado, não demonstram essa transformação, não demonstram a salvação realizada por Deus. Jesus mesmo nos fala sobre isso. Lá em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, Jesus vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres?
Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus irmãos, de Deus não se zomba. Talvez você diga: não, mas eu sou crente, eu sou membro da igreja presbiteriana do Arpoador, eu sou membro de uma igreja conhecida, eu até ia aos cultos, eu entregava o dízimo, as ofertas. E tudo isso não é ruim em si mesmo, muito pelo contrário, não tem nada de errado nisso, mas não é isso que vai te salvar. A única coisa que pode nos salvar é o sangue precioso de Cristo Jesus. Nós precisamos nos achegar a Ele pela fé. E o tempo do arrependimento, e esse é o quarto ponto, o tempo do arrependimento é hoje. É hoje. Mas esse arrependimento e essa salvação e essa fé que há em nós, que é gerada pelo Espírito Santo, deve transformar a nossa vida. De tal forma que vivamos agora para a glória de Deus. Se nós não temos os frutos do Espírito, o fruto do Espírito Santo em nós, se nós não temos os frutos dessa conversão, dessa transformação, dessa salvação de Cristo, de forma alguma nós podemos dizer e confiar, dizendo: não, eu sou de Cristo, eu sou cristão, eu tenho o nome de cristão. Porque essa é uma confiança vazia, essa é uma confiança ilusória, como a Acazibe que era engano para os reis. Isso será engano para nós, se simplesmente confiarmos em questões externas, se simplesmente confiarmos no fato de que nós frequentamos uma igreja, mas não fomos a Cristo realmente pela fé, não nos arrependemos dos nossos pecados e não fomos transformados pelo Espírito Santo. Se não há uma transformação, se não há uma mudança, se não há o fruto do Espírito em nossa vida, de forma alguma podemos pensar e imaginar que somos de Cristo e que, portanto, estamos salvos. Porque se nos enganarmos, o nosso destino será também o juízo da parte do Senhor. Mas hoje é o dia do arrependimento. Se você está longe, se você tem frequentado, mas tem levado na brincadeira as coisas da fé, se você realmente, verdadeiramente não confiou em Cristo, você simplesmente se acostumou com as coisas religiosas, com as coisas da igreja, se esse é o seu caso, hoje é o dia de você se arrepender e ir a Cristo, pois é Cristo o único que pode nos livrar da ira vindoura. Corramos a Cristo. Vamos orar nesse instante, meus irmãos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer por esse texto que lemos e por tudo aquilo que aprendemos da Tua palavra. Se conosco, Pai, que nós possamos nos arrepender verdadeiramente. Dá-nos o arrependimento da Tua parte, Deus, através do Teu Santo Espírito, e que haja transformação em nossa vida, e que vivamos para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, que ninguém aqui experimente da Tua ira, do Teu julgamento santo, justo, mas que nós possamos todos correr a Cristo, confiar em Cristo, e assim sermos salvos do dia da ira vindoura. Se conosco. É assim que nós oramos agora. Em nome de Jesus. Amém.